Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma edição aqui do Conexão Entrevista. Hoje a gente vai bater um papo com um jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, né? É o Everaldo Lucena. Não adianta fazer mistério, vocês já sabem, né? A gente divulgou aqui nos stories e tal. Vamos conversar bastante sobre Superliga Masculina de Vôlei, sobre o desempenho da seleção brasileira da modalidade nas Olimpíadas do ano passado, claro, sobre a carreira do Everaldo também. E o Leonardo Cantarelli, meu parceiro, vai estar com a gente hoje nessa entrevista. Já vou colocar ele aqui. Pronto. Vai entrar agora o Léo. Boa noite ao Pedro, que entrou na live aí também, Pedro Corsini. Oi, Léo. Tudo bom? Bom, tá me vendo? Sim, te vendo e te ouvindo perfeitamente. Então vamos pedir aqui te dar os parabéns, né? Que sábado foi teu aniversário. Muita saúde, paz, felicidade e jornalismo aí. Tamo junto, cara. Obrigado. É isso aí, tamo junto. Colocar o Everaldo aqui na live. Opa! Vamos ver. Vamos ver. Opa, boa noite. Opa! Boa Boa noite. noite. Beleza? Bem, Tudo bem? beleza? Tá, estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Aí, show de bola. Bom, antes de mais nada, quero te agradecer, Everaldo, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje, nessa segunda-feira, conversando com a gente. Vamos bater um papo bem bacana sobre vôlei e espero que seja produtivo. Obrigado. Que é isso, eu que agradeço o convite. Fico muito honrado aí por vocês terem me chamado para esse bate-papo aí. Vamos falar de vôlei aí. Todo mundo aí, pessoal, vamos fazer pergunta que vamos aproveitar essa horinha que a gente tem para conversar bastante aí. É isso. Bom, eu me chamo João Marcos, sou aqui do Espírito Santo, o Leonardo do Rio Grande do Sul. Everaldo, eu sei que você começou a jogar logo aos 6 anos de idade, né? Já são aí cerca de 3 décadas, né, de vida ligada ao esporte, me corrija se eu estiver errado. E eu sei também que você começou a jogar muito por influência do seu irmão, né, que já atuava no Clube Israelita Brasileiro, mas também teve um outro personagem importante, né, na sua história, né, que te incentivou a entrar no esporte. Eu queria que você contasse essa história pra gente, por favor. Então, João, comecei por aí, né? 6, 7 anos, né? Então, assim, realmente são 3 décadas já aí. Eu ia assistir muito meu irmão jogar, né? Meu irmão tem 5 anos a mais do que eu. Então eu ia ver ele treinando, enfim. Estava ali sempre perto, observando tudo. E a pessoa que você deve estar se referindo, com certeza deve ser o Bené, que era um cara, né, que hoje, infelizmente, ele já é falecido, mas é um cara que dentro do voleibol todo mundo conhece, principalmente no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é, enfim, tem uma história lindíssima. E ele estava nesse clube, ele ficava nesse clube, e enquanto meu irmão estava treinando ali, eu era muito novinho, então 6, 7 anos, eu ficava ali com ele. Então ele começou a me apresentar o voleibol, né, me apresentar o esporte, de uma forma que eu acho que acredito que hoje em dia nem existe muito, que era, eu lembro muito bem assim dele falar, olha, antes de a gente se aprender o vôlei, a bola, enfim, você tem que primeiro saber quem inventou o voleibol, o tamanho da quadra, quantos gomos a bola tem, quantos quadradinhos tem uma rede oficial de vôlei, ou seja, ele ensinava antes de qualquer coisa um pouco da história do vôlei, né? Então eu lembro bem disso, bem novinho, mas eu lembro muito bem disso. E eu digo que ele que foi que começou, foi meu primeiro técnico, né? Era muito uma brincadeira ali, mas eu considero como se ele foi meu primeiro técnico e ali eu comecei, né, vamos dizer assim, minha carreira. Certo. Leonardo? Opa, Everaldo, prazer falar contigo. O... Queria saber assim, eu tava vendo até os seus dados aqui para entrevista. Eu sou um dia mais velho que você, então a gente praticamente viu mais ou menos as mesmas coisas na linha do tempo, né? Eu até também, até interessante você falou, eu vou falar rapidão assim de mim, joguei tênis de mesa há muito tempo, e também eu tinha um pouco de preocupação, o pessoal falar, ó, você tem que saber de onde veio, como é que foi e tal, para saber como funciona hoje.
Mas então, eu lembrei da da idade, eu queria saber como é que funcionava contigo, quando estava na escola e tinha aula de educação física e a molecada queria jogar futebol, e chegava o professor e falava, hoje é vôlei. Como é que os seus amigos ficavam para você? Porque você queria jogar, mas a galera não queria, né? Como é que funcionava esse momento na hora da educação física da vôlei, por exemplo? Cara, aham, sim. Tudo bom, Léo? Prazer. Cara, vou ser bem sincero com você. Eu acho que naquela época nem tinha tanto voleibol assim na escola, na educação física. Eu lembro que, na verdade, eu não lembro de praticar o voleibol na escola, pra você ter uma ideia. Era sempre a questão do futebol, isso era certo. Mas o voleibol eu não lembro, sempre foi já no clube, como eu falei, né? Eu comecei já com 6, 7 anos, então foi muito cedo. Mas na escola mesmo, eu não lembro nenhuma vez assim de ter uma aula de voleibol, de brincar de voleibol. É, eu acredito que muito depois daquele ano de 92, né? A seleção masculina foi campeã olímpica, ali deu uma crescida, aumentou essa situação, né? Mas eu acredito muito nisso, que com o tempo, que a coisa foi começando a melhorar para o lado do voleibol. Né? Teve a seleção de prata, depois veio essa seleção, né, que foi campeã olímpica, e aí, né, depois dos anos 2000, perto dos anos 2000 ali, a coisa foi aumentando. Mas eu não lembro de praticar o vôlei na escola, não lembro mesmo. Eu acho que eu Nossa. nunca pratiquei. Nossa, porque é interessante, porque a gente, assim, na escola, a gente tá sempre condicionado a jogar futebol, né? Vai pra educação física e futebol. Mas aí chega um professor, você dava com uma bola de basquete, de vôlei, o pessoal já fazia, ah, Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu gostava muito de futebol também. Eu gostava muito de futebol. Eu acho que a questão do meu irmão tá dentro do voleibol ali também, e aí eu ia ficar ali com ele, e acabou que quando eu vi eu já estava envolvido, já gostava e tô aí uhum, até hoje. ah, Bom, vou ler aqui agora a pergunta do @caçador de relíquias. Ele diz o seguinte: Grande Everaldo, como é ser parceiro do William e poder substituí-lo e atuar tão bem? Parabéns. Ô, boa noite, cara. Obrigado aí, viu? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho. Cara, é uma honra, é uma honra. O William é fantástico, é um cara fantástico dentro de quadra e principalmente também fora de quadra. É um exemplo aqui para todos nós. É um cara que a gente já sabe de todas as conquistas que já teve, e mesmo assim o cara tem energia, o cara quer mais, o cara, enfim, é um exemplo para todos aqui. Então, eu estou tentando pegar o máximo que eu posso dele, enfim, apesar de eu ser já um levantador também, um atleta experiente, tudo, mas é um cara que é um exemplo, sempre foi, então é um ídolo pra gente. Então a gente tem que realmente buscar o melhor, pegar o melhor dele, né? Pra gente poder levar um pouquinho pra frente também, né? Aproveitar essa oportunidade de eu estar jogando com ele, né? No mesmo clube, que foi a primeira vez que isso aconteceu pra mim. Sempre jogamos contra e sempre foi uma admiração, né, de jogar contra ele. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar com ele, né, no dia a dia, enfim. E só confirmou o atleta, a pessoa que o cara é. Então, é fantástico e aproveitar. É isso que eu vim, estou aqui, aproveitar o máximo que eu posso dele ali para eu crescer, para o meu crescimento e para minha evolução. Everaldo, você conquistou títulos relevantes, né, na sua carreira infanto-juvenil. Eu estou vendo aqui que você tem um campeonato sul-americano, né, infanto-juvenil, 2002, Chile, medalha de ouro no Campeonato Mundial Infanto-Juvenil, 2003, Tailândia, uma medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Juvenil, 2004, no Chile. Qual desses títulos foi mais marcante para você? E você tem alguma história para contar, algum perrengue que você passou nesses países? Olha, João, eu acredito que seja o Mundial Infanto-Juvenil na Tailândia. A gente tinha uma boa equipe, né? A nossa seleção era um bom time, né? Enfim, a gente chegou como um dos favoritos, mas talvez não fosse o favorito o primeiro, assim, mas a gente chegou, por ser Brasil, já era uma seleção favorita. Mas na primeira fase, na classificação, ainda na primeira fase, a gente perdeu logo o primeiro jogo. Primeiro ou segundo jogo, posso estar enganado, mas logo a gente já perdeu um jogo para a seleção da Índia, que era uma seleção que ninguém conhecia direito, e a gente não conseguiu se achar no jogo, tomou
baile deles e foi um baque muito grande assim pra gente. Tanto que a gente teve uma cobrança grande depois, enfim, interna. Mas isso foi muito bom, por quê? Porque fez a gente se fortalecer mais, a gente cresceu com aquilo que tinha acontecido, que a gente não esperava, né, já na classificatória, ter uma derrota daquela, e aquilo fez a gente crescer. Depois a gente ganhou os 2 jogos que eram na nossa cabeça, quando tinha o grupo, era Índia, Itália e Polônia. Acho que eu posso estar enganado, mas acho que era isso. Então, na nossa cabeça, Itália e Polônia seriam mais difíceis. E a gente teve que jogar contra eles com a obrigação de ganhar para poder classificar. Então, isso fez um crescimento da equipe, a gente conseguiu classificação. E logo depois, na segunda fase, que já seria as quartas de final, teria um sorteio, né, dos primeiros colocados, com segundos, enfim. E pela tabela a gente já sabia que ia acabar caindo a Rússia pra gente, que aí sim era o time favorito do Mundial. E já nas quartas de final, um jogo decisivo. E ali a gente sabia que provavelmente quem ganhasse dali ia estar muito forte e com certeza ia chegar numa final. E esse jogo foi um 3-2, 17-15 no tie-break pra gente. E assim, a seleção da Rússia era muito forte. E a gente conseguiu uma virada, uma vitória que foi marcante. Hoje, todos aí que a gente jogou junto na época, todo mundo que for perguntar vai lembrar desse jogo, que foi realmente marcante. Dali a gente decolou, aí foi para a semifinal, ganhamos 3-0 e coincidentemente a gente pegou a Índia na final. E aí já foi um jogo diferente, a gente estava bem estudadinho já tinha entendido o jogo deles, a gente conseguiu fazer um bom jogo e conseguimos uma vitória também de 3-0 e o título desse Mundial que foi muito importante e foi marcante. E foi a gente caiu numa situação muito difícil e logo no início. Então ali a gente conseguiu virar a chave, fortalecer e crescer a equipe. Foi muito bacana. Sensacional. E quais aspectos, Everaldo, você acha que o vôlei no Brasil evoluiu mais nessa época, né, do início dos anos 2000 para hoje? Você joga num clube que é referência, que é um clube bem tradicional, que tem uma estrutura muito boa. Você acha que em quais aspectos o esporte mais conseguiu evoluir no nosso país? Olha, João, eu acredito que o voleibol ainda está em evolução, né? Eu digo assim, estruturalmente falando, financeiramente falando, enfim. Talento não falta, a gente tem muitos talentos, sempre está surgindo talentos, enfim. Ou seja, o jogo em si a gente está sempre bem servido, mas o que falta mesmo, acho que ainda falta, um incentivo maior, né? Como você falou, eu estou aqui no Minas hoje, e Minas é um exemplo, enfim, não só no vôlei, mas vários esportes olímpicos, um exemplo de estrutura, enfim, de compromisso, enfim, tudo. Mas com certeza ainda falta muito apoio, muito incentivo. Tem muitas equipes que aparecem, começam, 1 ano, 2 anos depois ela acaba e enfim, ninguém sabe o porquê, mas simplesmente acaba. Aí tem outras equipes que vêm com um projeto muito grande e de repente ficam sem pagar, enfim. Falta ainda muito esse lance do apoio, da estrutura, sim. Ainda falta muito. Tem, né? Eu acho que assim, é uma gangorra. Tem algumas equipes, alguns clubes que têm grandes estruturas, grandes projetos, já sólidos, sem ter problemas. E tem essas equipes mais de baixo que ficam lutando todo ano para conseguir fazer um orçamento, conseguir montar uma equipe. É uma batalha anual, né? Anual ali, toda hora para conseguir se manter e tá jogando, né? Tá fazendo o voleibol andar. Essas equipes são muito importantes também, porque tem muitos garotos que nascem justamente dessas equipes que às vezes são consideradas menores, né? Que às vezes não tem um valor tão grande, não são tão considerados, mas internamente tem um valor enorme também. Então, já passei por várias equipes assim, e eu sei como é que é a batalha do dia a dia, enfim. Mas eu acho isso. Acho que ainda falta esse apoio para o voleibol. Acho que ainda falta. Mesmo assim, depois dos anos 2000 ali, que o Brasil cresceu, como a gente veio falando, campeão olímpico, bicampeão olímpico, enfim. Veio ganhando tudo. Deu uma crescida, mas a coisa
não se manteve. Caiu de novo e fica nessa gangorra. Tem anos que melhora, tem anos que piora, então não tem uma estabilidade, entendeu? Então acho que ainda falta muito isso. Léo? Primeiro aqui, antes de fazer a pergunta, agradecer todo mundo aqui que está participando do nosso bate-papo aqui. Wesley Júnior 96, VV, quanto tempo? Amigo, Wesley Magrelo, acho que é Volta Redonda, Legal. né? Isso. Abração aí, cara. Valeu, cara. Obrigado pelo carinho. O Caçador de Relíquias aqui se apresentando com que ele é Renato, lá de Varginha, tem 52 anos e falando, realmente, nossa educação física até os anos 80, né? Era só futebol. E bacana lá de Varginha, que uma região bem legal ali, o sul de Minas. Para quem gosta de tomar café, Legal. queijo, dar um passeio em trilhas, é sensacional. Temos aqui a Isa Legal. Saleme, dando boa noite. Conhece a Isa Saleme? Opa. Conheço um pouquinho. Um pouquinho, né? Quase Só um nada. pouquinho. Boa noite. Então, galera, valeu aí pela audiência. Também temos aqui o da nossa rede, nossa ponto rede entrou aqui, de vôlei, brigadão. E todos aí que estão Legal. assistindo. Mas voltando aí, um que eu queria até te contar que incentivava bastante o esporte, eu vi que você participou dos Jogos Abertos de São Paulo, né? Você chegou a participar dos Jogos Abertos de Botucatu. Botucatu, E joguei. Isso. porque os Jogos Abertos, pouca gente sabe. Eu acho que é como se fosse, exagerando um pouco, talvez, a Olimpíada no Brasil, porque eu acho que é a hora que as pessoas estão mais, até focar, é onde os esportes têm mais chance de aparecer, né? E fica aquela coisa, fica todo mundo junto ali, o pessoal do tênis de mesa, o pessoal do vôlei, do basquete, não sei o quê. E eu queria que você falasse também um pouco assim, como é que você vê a importância dos Jogos Abertos, até para divulgar os esportes, né? E também o vôlei ainda. Não, eu acho que é importantíssimo, cara. É um torneio que existe ali no São Paulo, no interior de São Paulo, enfim, que é importantíssimo para o esporte. Em São Paulo ele é muito valorizado. Extremamente. Extremamente, isso é muito legal, é muito bacana. Como você falou, é um encontro de vários esportes ali, né, devido às proporções, é como se fosse uma mini Olimpíada do Brasil. E é muito bacana, cara, é muito bacana. Às vezes, podia ser ainda mais bem aproveitado, né? Porque assim, tem equipes que jogam, por exemplo, que elas se preparam só para jogar os Jogos Abertos de São Paulo. Mas imagina se elas se preparassem para jogar os Jogos Abertos, preparassem para um paulista, já jogar uma primeira divisão e depois classificar para uma divisão especial, né? Se realmente fizesse uma coisa maior, tivesse um apoio das prefeituras, que muitas prefeituras elas apoiam, mas justamente só para os jogos regionais e os jogos abertos. Aí ali concluiu, acabou, né, acabou entre aspas a temporada. Mas imagina, como São Paulo é enorme, imagina quantas cidades ali de potencial que poderiam estar hoje aí no vôlei, enfim, vários esportes. Como a gente estava falando, falta um pouco mais de apoio, né? Imagina se fosse, ia ser fantástico, porque iam ter muitas equipes, ia ter muito mais, enfim. Imagina a gente com uma Superliga A e uma Superliga B forte, que hoje em dia está crescendo de novo. Imagina, já poderia fazer até uma Superliga C forte também, porque teriam muitas equipes, mas ainda falta um pouco desse apoio. Mas, com certeza, os Jogos Abertos é muito bacana, cara, é muito legal você ver, você ter a oportunidade de estar, às vezes até em alguns momentos conseguindo ver alguns outros esportes, que às vezes você não tem muita ideia, não tem oportunidade de estar assistindo, e nos Jogos Abertos você consegue um pouco disso, e é muito legal, muito bacana. Tinha uma época que até a ESPN Brasil, né, passava os jogos, né? Isso, era muito bacana, exatamente. Bom, Everaldo, você é nascido e criado no Rio de Janeiro, onde reside hoje, mas o seu clube, o Minas, é de BH, certo? A sede é em BH. Eu vi que o jogo de ontem contra o Azulim foi em casa, o jogo de quarta-feira contra o Goiás será em casa também, mas no sábado a partida contra o Blumenau é em Santa Catarina. Como que é essa Exato. logística de viagens? Como que você consegue conciliar isso? Sobra tempo para ficar com a família? Então, João, é um preço que se paga, né? A gente fala isso, né? É um preço que se paga por ser atleta. Muita gente acha legal, pô, vocês ficam viajando, tudo, mas assim, a gente viaja a trabalho, né?
A gente viaja com compromisso de trabalho, tudo, tem seus horários certos de fazer tudo, de treinamento, de alimentação, enfim, de descanso. Então é trabalho. Realmente é difícil conciliar isso com a família. É um preço que a gente paga, é complicado, enfim. Não tem como explicar muito assim, porque é vivendo isso que a gente sente. Não é legal, mas é um preço que a gente tem que pagar, né, para a gente estar fazendo o que a gente gosta. Enfim, não é fácil, mas para quem tem esse sonho, gosta de esporte, seja qual for, é um preço que é natural, não tem jeito. A gente viaja muito, a gente está aqui, como você falou, a gente joga quarta-feira aqui, quinta descansa um pouquinho, sexta já viaja, joga sábado, volta domingo, na semana seguinte já começa os playoffs. É tudo muito corrido, né? É tudo muito corrido. Então a gente tem que estar pronto, tem que estar com a cabeça boa também, né, com relação à família, tudo. Porque tem saudade, sente falta. Eu tenho uma filha pequena, ela sente falta, eu sinto muita falta também da minha esposa, tudo, enfim. Mas a gente tem que seguir. Tem que seguir, tem que continuar que é o nosso trabalho, enfim. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. E como que é a sua relação com o técnico Neri Tambeiro, né? Que ele é um profissional que está há 8 anos no clube, né? Desde 2014, é um cara que tem muito prestígio. Ele é visto como um treinador que lê bem o jogo, que sabe se relacionar com os jogadores, mas como que é a relação dele com vocês, atletas? O fato de ficar tanto tempo no mesmo clube, assim, gera um desgaste natural? Como que é isso na prática? João, falar do Neri, para mim, cara, ele é sensacional, cara, ele é sensacional. Esse projeto novo do Minas, vamos dizer assim, que foi quando o Neri chegou, foi quando foi minha primeira passagem no Minas também. Eu cheguei junto com ele no Minas, fiquei 2 temporadas no Minas, então peguei esse entre aspas, recomeço do Minas, que foi um projeto novo, que hoje já vem colhendo vários frutos, que era a ideia de resgatar a essência do Minas, que, ou seja, categoria de base, tá trazendo jogadores, revelando vários jogadores novos, e isso começou naquele ano, foi temporada 14, 15, 15, 16 que eu participei, e esse foi quando o Neri chegou também, e ele está aqui há 7, 8 anos, isso prova a qualidade dele, enfim, a capacidade dele de treinador, de pessoa, de estar se reinventando todos os anos, né? Ele é um cara que sabe lidar com todo mundo, então ele sabe o momento certo de te dar uma chamada, sabe o momento certo de acalmar a situação, então é um cara que tem todo mundo na mão, assim, né? Ele tem todo mundo na mão e é um cara fantástico fora de quadra também. Um cara que você conversa, você vai ali, toma um café com ele, enfim. Ele é sensacional. Eu sou muito suspeito para falar dele porque eu tenho o cara como realmente um paizão, assim, sabe? Um cara que eu vou levar para a vida, né? Vou levar para a vida com certeza. Ele é fantástico. Certo. Léo? Eu queria até te perguntar uma coisa. A sua posição é levantador, né? Para quem não entende, mal comparando, é como no futebol, é o cara que dá o passe para o atacante fazer o gol, né? De certa forma seria isso. Como é que você se tornou levantador? Você já jogou em outras posições e como é que você se firmou para ser levantador? Então, Léo, normalmente, né, quando a gente começa ali novinho, hoje em dia até mais, né? Porque hoje em dia, com a questão da estatura, cresceu muito. Então, chega um garoto maior, ele já vai para a central, já vai para o oposto, né? Pelo menos para começar, para ver se dá certo nessa posição. E quando eu comecei, eu era um dos mais altos, assim. Então, eu sempre tive um pouco eu já tive desde o início talento para levantador, mas como você é muito novo e você tem uma estatura maior, você já inicialmente você já vai para um... Você tem 1,97, né, Iberão? Isso, entre 90, isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, quando você é mais novinho e você tem uma estatura maior, você já vai
um pouco mais para o lado de ser atacante, seja na ponta, enfim, central. E inicialmente eu comecei assim, mas logo, enfim, na categoria mirim, ainda fui para infantil. A infantil já era levantador, já fiquei de levantador e assim, quando eu fui para o Fluminense, né? Aí no Fluminense eu já estava de levantador e assim foi o resto da minha carreira. Mas normalmente é isso que acontece. Quando você tem uma estatura maior, você começa ali como atacante e aí vai se encontrando. Vai se encontrando para ver a posição que se encaixa melhor. Everaldo, no futebol, traçando um paralelo também, um jogador de 36 anos já está aposentado ou está ali na reta final de carreira. No vôlei, como é que é isso, essa questão da aposentadoria? Existe uma idade mínima? E como que é a preparação física para atletas mais experientes como você suportar essa rotina de 3 jogos por semana, muitas viagens? Isso gera um desgaste grande, né? Ô, Não, com Everaldo, certeza. já estão chamando a gente de velho com 36 anos. É Imagina. verdade. Verdade, verdade. Mas tudo bem, vou deixar passar essa. Então, João, cara, hoje em dia, cara, enfim, com os estudos, que cresceu muito, tudo, a gente vê que, principalmente no vôlei, 36 anos você tá, assim, não vou dizer novo, mas você tá bem, você tá muito bem. Você vê vários jogadores aí com mais de 40 anos jogando e jogando com nível, com muito nível. Um exemplo é o William que está aqui com a gente. O William tem acho que 42 anos e é fantástico, entendeu? Ele sabe, ele faz a diferença ainda, e o cara tem mais de 40 anos. Então, hoje em dia isso não conta tanto, né? A evolução física dos atletas e os estudos dos, enfim, preparador físico, fisioterapeutas, isso cresceu muito, evoluiu muito, né? Então, hoje em dia, é bem diferente de sei lá, uns anos atrás, uma década atrás, enfim, que realmente 35 anos, 36 já estava ali já realmente parando de vez. Mas hoje em dia você vê muito jogador aí com mais de 40 anos jogando e jogando muito bem. Então, acho que essa evolução física e você saber, como você falou, às vezes tem 3 jogos na semana, você saber dosar certinho isso, enfim. Porque cada um reage de uma forma também. Né? Às vezes o cara tem, um exemplo, 40 anos, mas o cara reage bem. Então, às vezes o cara de 20 e poucos anos não reage tão bem. Então é muito de conhecer cada um, e isso é a parte da preparação física, do fisioterapeuta, que em conjunto eles têm toda semana ali uma preparação ideal, enfim, junto com a comissão técnica de treinamentos. Isso é tudo bem encaixadinho, bem bolado e sempre montando semana a semana, dia a dia, para ver como cada um tá e poder tirar o melhor de cada um todo dia. E você tem uma alimentação também especial para poder levar essa vida de atleta e tal? Sim, isso é importante. É importantíssimo ter uma alimentação especial, você se cuidar fisicamente, enfim. Isso é importantíssimo. Ajuda muito para você também ter uma vida maior aí no esporte. Enfim, isso com certeza ajuda muito. E aproveitando isso, tem o meu nutricionista, que é o Elton Bicalho, que é um amigão meu de quando eu joguei em Volta Redonda, conheci ele lá, ele é de lá. E desde de lá para cá, eu sempre estou com ele, trabalho com ele, ele me ajuda sempre. E agradecer ele que está sempre comigo aí, me ajudando nessa situação da alimentação aí. E voltando para a questão da estatura, Everaldo, você já viu muitos jovens, assim, promissores no vôlei serem cortados por conta de estatura, por serem baixos e tal? Existe esse mito, né, esse tabu de que se você não for alto, você não serve para o vôlei, né? Assim como não serve para o basquete e tal. Mas eu mesmo conheço jovens que são muito bons no vôlei, mas não têm uma estatura assim que seria tida como ideal. Assim. Você já viu muita gente talentosa sendo cortada por conta disso? Eu não diria nem cortado também. Ainda mais quando você é mais novo, normalmente ele, né, hoje em dia ainda mais ainda, né? Os técnicos procuram jogadores fisicamente, né, com uma estatura maior, que hoje necessita bastante disso também. Então, o atleta, o jogador, enfim, o menino que tem uma estatura menor, ele tem que realmente ter um talento muito grande, que faça a diferença, que realmente. A gente tem um exemplo aqui, enfim, o
Honorato. O Honorato é um atleta que, se você pensar assim, ele não é um atleta com uma estatura muito grande para ser um ponteiro. Mas ele é um garoto que se sobressai numa situação de recepção, que ele tem muito talento, é um atacante com muita explosão, saca bem, tem uma explosão de salto muito grande. Então ele supera essa situação da estatura dele com o talento que ele tem. Então acho que é muito isso, né? O jogador, o atleta com uma estatura menor, ele tem que fazer a mais, tem que realmente mostrar a mais, porque, enfim, hoje realmente faz diferença essa questão da altura, e hoje procura-se muito isso, né? Porque se você for ver as equipes lá de fora, só tem cara gigante, só tem cara com a estatura enorme. Vai ver um levantador tem mais de 2 metros, vai ver um central com 2,15 m hoje em dia. Hoje em dia é muito isso. Então, o cara, o mais baixinho, vamos dizer assim, tem que realmente fazer a mais para tirar essa diferença de estatura. Falando de Olimpíadas, Everaldo, a seleção brasileira de vôlei masculina terminou apenas com 4º lugar, né, no ano passado em Tóquio, apesar do favoritismo. A gente sempre sabe que o Brasil é uma força no vôlei, mas isso não se concretizou no ano passado. No geral, o desempenho foi muito irregular nos jogos, né? A seleção recebeu várias críticas. Inclusive, o próprio técnico Neri chegou a ser cotado, né, para substituir o atual treinador da seleção brasileira. Eu queria que você fizesse uma análise do desempenho do Brasil nas Olimpíadas e o que você acha que tem que mudar para a gente reverter esse quadro em Paris 2024. Olha, João, mudar, assim, eu acho que é muito questão das pessoas que estão ali dentro, realmente ver o que aconteceu, né? Que viveram ali o dia a dia, os jogos realmente. Tem que ter uma renovação natural, né? Isso é natural, não tem como fugir disso. Tem que ter uma renovação. Mas dentro dos jogos, pelo que eu vi, cara, assim, hoje em dia, se você pegar assim, tem, sei lá, 6, 8 seleções que podem ser campeãs, né? Você pega aí o Brasil, França, Itália, Rússia, Polônia, Sérvia, a própria Argentina tem uma seleção, né, que está ali tudo, mas é uma seleção que sempre dá trabalho, é sempre forte. Tô esquecendo de mais gente aí. Deve ter mais aí, eu tô esquecendo. Bulgária, enfim. Tem muitas seleções, é muito equilibrado, né? Então, acho que a questão ali, o Brasil, por exemplo, teve a semifinal ali que o Brasil estava bem e em um momento ali a coisa não andou, a Rússia cresceu e aí os caras, né, como eu falei, é muito equilibrado, então quando eles cresceram, o jogo virou e o Brasil não conseguiu mais sair daquela situação. Então acho que como é muito equilibrado, cada bola, cada momento é muito importante para você não perder a mão do jogo. Então acho que foi um pouquinho disso ali. O Brasil estava bem, estava com um momento bom no jogo. Acho que, se eu não me engano, ia fazer um 2-1 já e jogando bem. E ali a coisa virou. Que é uma coisa que acontece, pode acontecer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei te falar exatamente o que tem que ser mudado agora para a Olimpíada da França. Mas eu acredito que vai ter uma renovação natural, porque tem jogadores até que anunciaram que talvez não fossem voltar para a seleção, enfim, então vai ter que ter uma renovação natural. E eu acredito que a gente tem jogadores para isso, tem talento para isso. E o Brasil vai, você vai ver que nessa temporada agora, esse ano, já vai vir forte de novo. O Brasil vai estar sempre brigando por medalha, sempre brigando por título. E é isso, é muito detalhe, porque o equilíbrio hoje em dia está muito grande. Então acho que é muito do detalhe mesmo. Certo. Léo? Antes até de fazer a pergunta, fazer aqui o registro, de novo, do Renato, através do Caçador de Relíquias, lembrando sobre os Jogos Abertos, que eles tinham em Minas Gerais o GIME, Jogos do Interior de Minas, que hoje não tem mais, infelizmente. Verdade. Ele diz que muitos atletas se destacaram, inclusive o Mike, que atuou por Três Corações quando o GIME foi sede em Varginha. Verdade. Vai fazer Obrigado. Verdade. Eu queria lembrar que você atuou também aqui no Rio Grande do Sul por Bento Gonçalves, né? Eu queria saber como é que foi esse seu período, o que você achou do vôlei gaúcho e se você comeu muita polenta e tomou muito vinho em Bento.
Polenta sim, vinho não. Vinho não cheguei a tomar, não. Mas eu joguei, olha que legal, eu joguei também na Ubra, no Rio Grande do Sul também, ali em Ah, em Canoas. Canoas, né? Isso. A Ubra foi até antes de Bento. Bento foi depois. Hum, Na Ubra eu cheguei a pegar muito frio, cheguei na época fria da Ubra. Peguei um tempo ali que era duro, é, era difícil. Pô, do Rio de Janeiro, pegar um sul ali na época do frio não foi fácil, não. Em é. Bento já foi mais equilibrado. Eu peguei uma época que estava legal, estava bem, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção em Bento foi que é serra ali, né? Então eu lembro que a gente chegava para treinar à tarde, calor, um sol, tudo. Aí a gente, um exemplo, 4 horas da tarde, aí saía 6 horas, tava tudo branco de neblina, tudo fechado, tudo. Eu falava, cara, não sei se você não conseguia ver 5 metros na sua frente. Eu falava, caraca, que é isso, cara? Mas era legal, foi uma época muito legal, muito bacana, assim. O Sul é muito legal, é muito bom. É uma pena que hoje o Rio Grande do Sul, enfim, o Sul todo, né? Do Paraná, Santa Catarina, enfim. Hoje só Blumenau que tem na Superliga, né? Eu lembro que teve anos que tinha Bento Gonçalves, a Ubra, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, tudo na Superliga, dentro da Superliga. Aí tinha a Unisul em Santa Catarina, a equipe de Florianópolis, era todo mundo na Superliga. E hoje em dia só tem um, que é Blumenau. Uhum. Então é triste, assim. Por isso que eu falei esse lance de apoio, de incentivo, que ainda falta, ainda falta. Você vê no Rio Grande do Sul só com uma equipe de vôlei, enfim. No Rio de Janeiro não tem nenhuma equipe no masculino. É triste, assim, é triste ver. Isso dizendo na Superliga, né? É triste, porque hoje na Superliga B acho que tem a equipe de Chapecó que está jogando também. No Rio de Janeiro a equipe de Niterói está jogando na Superliga B também. Mas na Superliga A só Blumenau, que é que está pelo Hum. Sul e é triste, porque você vê uns anos atrás tinham várias equipes, várias equipes. E até para explicar para quem não conhece, a Ubra é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul e investia muito no esporte, né? Futebol, vôlei, basquete, foi uma época bem Isso, interessante. Fica em Canoas, que é, colado com Porto Alegre. isso, 15 Então, tem minutinhos. isso. Uma pena que não tem mais esse investimento, mas a Ubra tinha uma época que investia bastante. Isso, era fantástico, uma estrutura fantástica que tinha, era muito bacana. Bom, Everaldo, no ano passado, seu ex-companheiro, Maurício Souza, foi dispensado do Minas após comentários homofóbicos envolvendo a bissexualidade do personagem Superman, né, da DC Comics, da nova versão do personagem. E o caso ganhou notoriedade nacional, né? A imprensa, as pessoas pressionaram o clube para rescindir o contrato com o jogador. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que essa punição foi justa? E se você vê ainda a homofobia muito presente no meio do esporte, né? Eu e o Léo, a gente vem muito do futebol, a gente está acostumado a cobrir futebol brasileiro e o clima de homofobia nos estádios, por exemplo, ainda é muito presente, né? A gente vê muitos comentários assim. O futebol ainda é um meio muito machista, né? E no vôlei, como que é? Olha, cara, eu convivo com vários, enfim, vários jogadores, vários atletas que são homossexuais, entendeu? Não tem problema nenhum com isso, não tem nada, sabe? Super, tem amigos mesmo, de verdade, tem padrinhos de casamento, então eu não tenho realmente nenhum problema com isso. Com a questão do Maurício, vou te pedir desculpa, mas eu prefiro não comentar, porque isso foi até uma coisa que foi pedida pra gente aqui, acho que não vem ao caso, é uma coisa que já passou, já foi mais por início da temporada da Superliga, enfim. Foi uma coisa que foi chata na época, mas a gente superou, a gente está aqui, tá bem, o grupo tá bem, enfim. É uma coisa que eu acho que não é legal, enfim, comentar aqui, não vem ao caso, sabe? É melhor deixar isso já passou, enfim, vamos tocar aqui a nossa vida e trabalhar. Claro. Eu queria saber também as suas referências no esporte. Eu vi que você gosta muito do Ricardinho, né? Além dele, quais outros jogadores de vôlei você se inspirou assim para jogar, para atuar como levantador? Quem são suas referências? Cara, eu acho que um cara que né, sempre vai ser falado é o Maurício, né, que foi campeão de 92, tudo. Isso aí é
uma unanimidade, né, do voleibol, Maurício. E hoje eu tô com um cara do meu lado aqui, que é o William, né, cara? O William é sensacional. Então, como eu falei, eu tô tentando pegar o que eu posso dele para mim, para eu poder crescer, evoluir, vendo ele, enfim. É um cara que está aqui do lado, estou tendo essa grande oportunidade e estou tentando aproveitar ao máximo. Acho que são esses caras aí, o Maurício, o William, que são exemplos aí enfim, tem o Marlon também, que pô, sempre foi um cara fantástico, o Marcelinho, que coincidência, ele começou a jogar também no Clube Israelita Brasileiro, no CIB, como eu comecei. Então, são caras aí que, se a gente for indo, a gente vai buscar vários aí que já jogaram, já pararam, enfim. Mas tem muitos jogadores aí, vários que eu já joguei no meu início de carreira, como o Rafinha, que era um cara que foi histórico aqui no Minas, o Rodriguinho, enfim, tem vários levantadores aí que fazem muita história. O Rafa, que estava em Taubaté até ano passado, está na Itália hoje, enfim, tem vários. Everaldo, faltam apenas 2 jogos, né, para o fim da fase classificatória da Superliga. Depois vem o mata-mata. O Minas, após a vitória de ontem por 3-7-0 sobre o Azulim, que é o lanterna do torneio, assumiu a liderança, né, com 55 pontos. E a campanha de vocês é muito boa, são 18 vitórias já, né, em 20 partidas. Eu quero saber de você a expectativa para essa próxima fase, né, as quartas de final. A partir das quartas ali são decididas em uma série de 3 jogos, né? O que isso muda em relação à estratégia de vocês, né? Em relação à forma como o time entra na quadra, né? Isso impacta na estratégia? Olha, João, a gente tem uma coisa que a gente leva com a gente, que o próximo jogo, né? O próximo jogo é sempre o jogo mais difícil. Então a gente tem que se preparar o melhor possível, dentro dos treinamentos, nos estudos, nos vídeos, enfim. A gente tem que se preparar o melhor possível para aquele jogo, né? A gente jogou ontem contra o Azulim Uberlândia, então a gente se preparou da melhor forma possível para aquele jogo, né? Então acabou o jogo ali, né? Enfim, a gente já começa a se preparar para o Goiás, que é o próximo jogo. A gente procura sempre trabalhar dessa forma, a gente não fica pensando muito na frente, como que vai ser, enfim. A gente procura sempre trabalhar dessa forma. Então a diferença, acho que do playoff, quando começa os playoffs, que, como você falou, é um mini torneio de 3 jogos, no máximo 3 jogos, que não dá para você ter erro nesse momento. Você tem que ter o mínimo possível de erro, né? Você tem que estar preparado, porque ali é uma decisão mesmo, assim, não tem mais para onde correr. Quando você está ali na classificatória, às vezes você joga, às vezes você perde um jogo, mas você tem como recuperar, você vai se adequando. Mas no mata-mata você já tem que estar ligado, enfim, saber estudar, enfim, vai ter 22 rodadas já de jogos, então o time já vai estar preparado para aquilo, né? A gente se prepara exatamente para chegar nesse momento da melhor forma, tecnicamente, fisicamente, e é um momento de menos erro possível. Você tem que estar ligado para matar os jogos, porque quem chega ali é porque chegou com mérito. Então vai ser um jogo duro, vai ser difícil, então você tem que estar muito preparado para isso. O Cruzeiro é o principal adversário de vocês? Olha, cara, é o rival direto, né? Ele está aqui, a gente está aqui, os 2 times estão em BH, é o rival direto, é o clássico daqui de Minas Gerais, mas o nosso principal adversário é sempre o próximo. Então, a gente trabalha assim, não tem jeito, a gente é assim, a gente se fecha dessa forma, e o adversário mais difícil para a gente agora vai ser o Goiás, que é quarta-feira. Quarta-feira a gente vai ter o próximo adversário que vai ser o mais difícil, que vai ser Blumenau, e assim por diante. Certo. Leonardo? E eu queria voltar num tópico que eu esqueci lá atrás, até fazer uma pergunta, então vou ter que voltar um pouco no assunto, que a gente tá falando do vôlei lá de 92 e tal. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu sei que é um assunto um pouco encerrado no vôlei, mas vamos lá. Nos anos 90, para quem não viveu, o vôlei tinha uma coisa às vezes que era meio polêmica, tinha a história da vantagem, né? Que o time tinha que fazer um ponto, aí assim, quem sacava fazia ponto, mas se o time que não sacou fez o ponto, ele não tinha ponto, era vantagem.
O jogo Isso, às vezes isso. demorava muito, as pessoas se confundiam, dava uma desestimulada, aí tiraram a vantagem. Mesmo que seja um assunto errado, eu queria saber, você acha que isso melhorou para a promoção do vôlei, para o jogo? O que você acha? Cara, eu acho que com certeza melhorou muito. Acho que para as pessoas que vão assistir, o jogo fica muito mais agradável. Todo ponto vale realmente um ponto, né? Toda bola vale realmente um ponto. Eles aumentaram, né? Na época era de 15. Eles aumentaram para 25, mas o jogo ficou muito mais natural, muito mais dinâmico, mais emocionante. E isso até para uma transmissão ficou muito mais palpável, mais agradável de você fazer e participar também, de você assistir, enfim. Ficou muito mais agradável, porque o jogo ficou muito mais dinâmico, muito mais interessante. E eu acho que foi uma coisa que eles acertaram muito, realmente. Diminuiu o tempo. Às vezes tem jogos que duram de até 3 horas, às vezes acontece. Mas ficou muito melhor, assim, muito mais agradável realmente de jogar e de você acompanhar também, de você assistir, acho que ficou muito mais legal. Everaldo, você acha que ainda falta um pouco mais assim de visibilidade na TV para o vôlei ganhar mais popularidade, alcançar um número maior de fãs? A partida de vocês na quarta-feira contra o Goiás, salvo engano, será transmitida pelo Sport TV 2. Mas assim, não é muito comum a gente ver vôlei na televisão aberta, né, durante a semana e tal. Hoje já tem muito mais do que tinha antigamente, mas ainda a gente não vê com a frequência, por exemplo, que nós vemos o futebol. Então, você acha que passa muito por isso, para popularizar mais o vôlei e, consequentemente, trazer mais investimento ao esporte? É só acrescentar que quando tinha na TV aberta, era muito na Bandeirantes, né? Anos 80, 90, até que o Luciano do Vale trazia muito o vôlei, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que faz muita diferença, cara. E faz falta uma TV aberta pegar uma Superliga, realmente transmitir. Que assim, já teve alguns anos aí, voltando um pouquinho só, algumas temporadas atrás. Por exemplo, acho que a Rede TV teve um ano que pegou, aí um outro ano vem uma outra que pega um pouquinho também, enfim. Mas a TV aberta não sei o que falta para o voleibol entrar de verdade na TV aberta. E isso realmente faria uma diferença muito grande. Com certeza faria uma diferença muito grande. Faz falta, assim, acho que para investimento, para visibilidade, uma TV aberta transmitir o voleibol seria muito melhor, seria muito mais atrativo para um patrocinador, enfim. E assim, o voleibol é considerado o segundo esporte, vamos dizer assim, do Brasil. Porque o futebol, né, na verdade, seria até o primeiro, porque o futebol a gente não conta, né? O futebol tá acima. Mas para você ver, mesmo sendo um esporte que é muito praticado, que pô, já foi várias vezes campeão de tudo, e que pode pensar aí, enfim, mesmo assim não tem essa visibilidade que merecia ter, né? Que poderia ter. Mas, enfim, aí tudo isso envolve, né? Esse lance do investimento, falta, enfim. Tudo isso é uma coisa que realmente troca, assim, uma coisa que não tem, infelizmente. E como você falou, a Sport TV transmite sempre a Superliga, mas é uma TV fechada, enfim. Nem todo mundo tem acesso a ela, né? Enfim. Hoje em dia tem jogos pela internet também, que é uma coisa que começou a se criar, que antigamente não tinha, isso é bacana também, que dá um acesso para algumas pessoas ali que faz um pacote ali, consegue ver a Superliga toda, todos os jogos, então isso também ajuda, mas com certeza uma TV aberta daria uma visibilidade muito maior. E só complementar o que você falou, até em cima dessa pergunta, que é o seguinte: eu concordo com esse negócio da televisão, da imprensa, mas falta uma outra parte, às vezes, muitas vezes o público não aceita, né? Então, muitas vezes a TV transmite, mas não dá audiência, né? Então, muitas vezes você vai organizar um evento, ninguém vai. Você vai organizar, você faz uma matéria, pouca gente acessa. Então, o público, às vezes, também tem que dar uma resposta boa para a TV falar: eu posso transmitir? Vocês vão assistir? Ou só vai reclamar que eu não transmito? Também tem um pouco isso. Não, Dá verdade, uma chance. verdade, verdade. Sim. Verdade. Eu acho que falta também um pouco também da questão de você saber vender a coisa, né? De você saber vender a coisa, saber levar a coisa, mostrar, falar, ó, isso aqui é bom, vamos fazer e começar a fazer e criar atrativos que chamem o público. Tudo isso,
tudo isso envolve, com certeza. Everaldo, nós já estamos encaminhando para a reta final da nossa live, mas eu quero te fazer uma última pergunta que é sobre pandemia, né? Não tem como não falar desse assunto. Estamos completando agora, em março, 2 anos desde que a OMS decretou pandemia, e isso impactou na vida de todo mundo, em todos os setores da sociedade. Eu queria que você desse o seu relato, como vocês lidaram com a pandemia no vôlei durante esse tempo todo, quais restrições que foram impostas, jogos cancelados, ausência de torcida, como isso impactou na receita do clube. Cara, quando aconteceu a pandemia, eu estava na equipe de Maringá. E aí se encerrou a Superliga encerrou naquele momento. Eles pararam da forma que estava no momento, acabou. E aí veio a parte pesada da pandemia. E nisso muitos times ficou naquela dúvida se ia ter, se não ia não ter. Muitos diminuíram o investimento, enfim. Foi uma adaptação ali que teve que acontecer, né, no ano passado. E com isso teve a questão também, como você falou, jogos sem público. Isso foi uma coisa que foi muito ruim, muito triste, mas era necessário, com certeza, até para a gente poder estar continuar o esporte, continuar jogando tudo. Tinha que ser dessa forma, mas era muito ruim, assim. Agora quando voltou o público no ginásio, pô, você vê que realmente fazia muita falta, era muito diferente. Isso foi muito triste, assim. Você chegar num ginásio, alguns ginásios aí que você sabe que sempre é um público grande, enfim, você vê o ginásio vazio sem ninguém, era assim, em alguns momentos era até desmotivante, assim. Mas acho que fizeram da melhor forma possível que dava para fazer. Acho que encaixou da melhor forma possível. Quando teve que adiar jogo, adiou. Quando teve que adaptar, até no início desse ano ainda teve alguns jogos que tiveram que ser adiados na Superliga por causa desse lance que aumentou de novo um pouquinho. Agora, graças a Deus, a coisa está se controlando. E que bom, cara, que bom que agora tá acabando isso, e se Deus quiser, logo logo encerra de vez isso e tudo fica normal, pra gente poder tocar as vidas, não só no esporte, mas todo mundo, enfim, tocar nossas vidas melhor e mais normal possível, vamos dizer assim, né? É o que todos nós queremos. Léo, as suas considerações finais? Primeiro, agradecer o Everaldo, agradecer a galera que participou aqui, e até agradecer também o Renato Caçador de Relíquias aqui, que mandou lá de Varginha, que mandou bastante comentários, até deu parabéns pra gente, gostou muito da live. A gente que agradece, assim, a sua audiência, muito obrigado mesmo. A Mara Lúcia, vulgo minha mãe, mandando oi mãe, tudo bom? E eu queria, uma última perguntinha para encerrar para o Everaldo, que ele é casado com uma jornalista, né? Depois que você casou com uma jornalista, ela vira uma assessoria de imprensa não oficial? Cara, não, ela fica de boa, cara. Ela não se envolve muito com a questão, né, do vôlei, nada disso. Hã? Não, isso, ela se envolve, o que você falou isso? Por que você não podia ter falado aquilo? Não, lógico que ela, se ela vê alguma coisa, ela dá uns toques, é lógico, né, que ela sabe com certeza muito mais do que eu nessa situação, mas ela não se envolve muito com isso, ela é muito tranquila, enfim. Quando a gente se conheceu foi numa entrevista, né? Eu jogava em Volta Redonda, ela trabalhava em Volta Redonda e ela me entrevistou. Primeiro encontro foi assim, entendeu? Mas você vê como as coisas acontecem do jeito que Deus quer mesmo. Então, só tenho a agradecer a ela, que ela é fantástica e eu amo muito ela. Bom, Everaldo, muito obrigado por ter aceitado participar da live com a gente, cara. Foi um prazer de verdade conversar com você. É a primeira vez que a gente entrevista um atleta aqui no Conexão, estamos muito felizes. Legal. E você foi muito atencioso com a gente desde o primeiro momento, então obrigado mesmo. Eu desejo sucesso na sua carreira e portas abertas para quando você quiser voltar, a gente conversa mais um pouco. Obrigado, cara. Eu até esqueci de falar, João. Você é de Espírito Santo que você falou, não é isso? Isso. Uhum. Eu também joguei no Espírito Santo, joguei 2 temporadas no Espírito Santo, no Álvares Cabral. Também joguei, cidade fantástica também, é muito legal. E, enfim,
Eu que quero agradecer o carinho de vocês, enfim, o convite, pô, muito legal a nossa conversa aqui. Com certeza eu estou aberto quando vocês quiserem. Pô, que legal que eu fui primeiro, ó, que legal, pô, primeiro atleta a estar participando aí da live com vocês. Pô, obrigado mesmo pelo convite. Espero que a live aí bombe cada vez mais e vocês tenham muito sucesso. Obrigado mesmo. Grande abraço aí. E obrigado pela Valeu. galera que compareceu também. Compareceu na live aí, com as perguntas, enfim, com os comentários. Obrigado a todo mundo. Um abraço a todos aí. Boa semana. Valeu. Obrigado, Léo. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Abraço.